De volta com o Bandeirantes Acontece pra gente fazer uma entrevista muito legal. Hoje nós vamos conversar aqui com o neto de Oscar Niemeyer, o Cadu Niemeyer. Para alguns é Carlos Eduardo Niemeyer, mas todo mundo conhece o Cadu como o Cadu. Como é que vai, Cadu? Boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, muito obrigado por estar me recebendo aqui na rádio. Ô, Cadu, Um abraço pra... falando sobre a sua trajetória, quando a gente procura coisas sobre você, das inúmeras, tá lá o Cadu como fotógrafo, mas como um fotógrafo que participou intensamente de tudo que envolveu os projetos do Niemeyer, do seu avô, do Oscar Niemeyer. Mas eu queria saber como é que a fotografia chegou para você como prazer mesmo. Foi fotografando as maquetes do seu avô, as obras? A fotografia entrou de verdade na sua vida em que momento? Olha, eu devia ter uns 12 para 13 anos, mais ou menos. A gente morava em Brasília, lá no Parkway, uma casa projetada por meu avô, e meu avô fez um laboratório fotográfico. E ali ele começou a me introduzir na parte de fotografia, principalmente em apreensão de foto. Né? E mais muitos anos, aí nos anos 70 na Europa, morar com meu avô, e meu avô me ingressou na fotografia de arquitetura. Aí eu comecei a fotografar todas as maquetes, todas as obras dele, e a partir daí realizando exposições em vários países. Zaidão, o Cadu tá conosco. Olá, Cadu, boa tarde, uma honra ter você aqui. Agradecemos o amigo Pedro Emílio, né, que Pô, um grande amigo, um grande para amigo. todos os Ele, inclusive, me momentos. mandou há pouco. Eu vou mandar para o Ronald daqui a pouco o material que o Pedro Emílio mandou para mim, sensacional. Mas, Cadu, a genialidade de Oscar Niemeyer está presente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Niterói, em Brasília, no mundo. Mas em Brasília, claro, há uma associação quase automática, né? Coisas que saíram ali do nada, concebidas por Oscar Niemeyer, que viraram símbolos da República. Uhum, Você que verdade. acompanhou tudo isso, que morou em Brasília, como é que você viveu o 8 de janeiro de 23? Olha, eu fui para Brasília muito, muito novo, eu tinha uns 6 anos que eu fui para Brasília, vi a inauguração do Brasília, né? E vi a Brasília brotar do nada, né? E para mim foi assim uma grande tristeza, né? Em ver o que aquele povo estava fazendo, né? Agredindo a arquitetura, agredindo o patrimônio histórico do Brasil, né? Realmente para mim foi assim sabe, um momento muito triste, muito dolorido. Claro, claro. Agora, você além de ser hoje o responsável, né, por esse acervo genial, de importância mundial, histórica, do seu avô Oscar Niemeyer, você viveu com ele mais de 50 anos, né? Poucas pessoas conheceram tão bem Oscar Niemeyer como você, né, Cadu? Quando é que teremos um livro falando de Niemeyer, não só como gênio arquiteto, gênio criador, mas a pessoa de Niemeyer, suas paixões, suas tristezas, frustrações, quando é que você vai nos contar um pouco mais da história de Oscar Niemeyer? Eu, ainda com meu avô ainda vivo, né? Eu fiz um projeto de um livro chamado Curvas, que era um jeito de retribuir tudo que meu avô fez, né, por mim, né? Eu já tinha realizado várias exposições, mas exposição é uma coisa é, temporária, né? Dura um mês, 2 meses, né? No máximo 3 meses, né? E depois cai no esquecimento a exposição. E eu queria fazer uma coisa palpável. Então, criei um livro chamado Curvas, que é baseado num poema dele, onde ele fala do ângulo reto, das montanhas, das nuvens, do mar, do corpo da mulher preferida, mulher amada, depende do momento como ele fala sobre o corpo da mulher. Né? E eu fiz esse livro. E a gente está tentando, desde essa época, tentando publicar o livro. E é um livro que fala sobre outras coisas, fala sobre ele também, tem vários poemas, tem vários depoimentos, tem de Chico Buarque, tem Pablo Neruda, José Salamargo. O Cadu, Mas fala, você já fala, tá, Zaidan, pois não. tem alguma editora já conversando com você?
Estou conversando sim com algumas editoras. Estou tentando fechar. Fechem logo, hein? Esse livro é imprescindível. Esse livro é muito bonito, porque eu pego os desenhos que meu avô fazia de mulheres, os desenhos sensuais dele, né? E pegamos atrizes como Glória Maria, como Mel Lisboa, como Bárbara Paz, Camila Morgado, enfim, vários outros que agora fugiu meu nome, né? E representando os desenhos do meu avô. Ô Cadu, a gente teve a notícia recentemente, e você tá diretamente ligado a isso, a Prefeitura de Maricá pedindo para fazer uso, comprar projetos que estavam lá guardadinhos. É, Isso envolve uma tentativa da cidade de ser uma das que mais tem no Brasil obras de Oscar Niemeyer. Como é que se deu esse negócio? Como é que você acompanhou esse processo da Prefeitura de Maricá querendo fazer uso de projetos do seu avô? Essa história nasceu antes da pandemia. Meu avô tem um sítio numa fazenda em Maricá, né, que foi presente do Horácio de Carvalho. E a gente pensar, nós criamos aí um projeto de transformar essa fazenda num museu aberto no estilo de Iotim, né? Aí a conversa partiu daí. Aí veio a pandemia, a conversa parou, e no início do ano passado, fui procurado pelo Sadi e pelo Quaquá para a gente retomar essa história e também levar algum projeto do meu avô para Maricá. E a gente, em reuniões, começaram a crescer as demandas, e hoje são 10 projetos. São projetos que meu avô fez durante a vida dele toda, né? E para outros lugares. Por exemplo, tem um hotel que meu avô projetou para Moscou. Tem um museu que meu avô também fez para Moscou, que é a Pomba da Paz. E por aí vai, tem vários projetos. Como tem outros também, né, no acervo do escritório. E aí, Paquá resolveu botar isso para frente, porque a cidade de Maricá é uma cidade que vive do petróleo. E a gente sabe que o petróleo não é eterno. Então, o Quaquá ele tem uma ideia que a cidade tem que ter uma, um, uma vida independente do petróleo. Então, ele quer transformar a cidade em uma cidade turística. E nada melhor do que levar projetos de Oscar Niemeyer, que realmente vai se tornar um ponto turístico mundial. Cadu, é claro que quando se fala em Oscar Niemeyer, o mundo quer saber, né? Algum projeto inédito, algo que o mundo não conheceu ainda. Você que comanda o escritório em Copacabana, no Rio, há coisas ali que ainda não foram mostradas ao público? Sim, tem. Esses projetos todos que a gente está levando para Maricá, eles não foram mostrados ao público, né? Como eu te falei, eles foram projetos que foram feitos em determinado momento e que não foram executados, não foram para frente, né? Devido a algum problema. Às vezes o cliente desistiu, a prefeitura não quis fazer, alguma coisa assim, e o projeto ficou engavetado. Então, são projetos que têm publicação, tem uma referência, mas nunca foi levado ao público, o público não tomou conhecimento. Além desses 10, tem mais projetos, Cadu? Tem outros, tem vários. Porque você imagina, você tá toda hora falando sobre isso. Agora, por exemplo, tá na Rádio Bandeirantes. Eu fico imaginando o que não deve ter de gente pensando, porra, se tem projetos do Oscar Niemeyer que serviram para Maricá, não originalmente feitos para Maricá, por que não pode haver uma ideia para o nosso município? Eu fico imaginando como isso passa pela sua cabeça, isso também? Lógico, eu acho que o escritório está de portas abertas, né, para qualquer demanda de projeto, né? A gente tem que ver se o programa atende o que a gente tem, né? E a gente pode executar. O Cadu, dos prédios que o mundo conhece em Brasília, no Rio de Janeiro, há inclusive edifício residencial em São Paulo, né, que foi Uhum. concebido pelo Oscar Niemeyer. Ao mesmo tempo, você tem o memorial do Luiz Carlos Prestes, em Porto Alegre. Então, são obras diversas, né? Belo Horizonte, Expressa,
em obras, a genialidade do Oscar Niemeyer. Tem alguma obra que para você é especialíssima, que é aquela que você mais gosta de olhar, de admirar, de tudo aquilo que seu avô fez? Tem duas que eu realmente me comove muito, que é a Catedral de Brasília e Itamaraty. Por algum motivo especial, Perfeito. Cadu, por causa da história que você conheceu de cada uma delas? Tem algo que a gente não saiba que você possa contar? Não, não, eu acho que pela beleza arquitetônica, sabe? Eu acho que eu chego ali, entro na catedral, vejo aquele céu, né? É muito bonito. É um espetáculo, né? E eu acho que aquelas colunas do Itamaraty, aqueles arcos, parece uma nota musical, né? Realmente eu acho fantástico, acho bonito. Nós O- temos também o mesmo É, estilo, né, do Itamaraty. Nós temos a Mandadori na Itália, em Milão, né, que é muito interessante, que é um prédio que também tem os arcos assim, só que são irregulares, cada um tem seu tamanho diferenciado. E o bloco central é pendurado na laje, né? Quer dizer, é flutuante, né? Ele não encosta no chão o bloco, né? É muito interessante também. Mas o que mais me comove é a Catedral e Itamaraty. Ô Cadu, você sabe que aqui em São Paulo a gente tem a proximidade com o Niemeyer em vários lugares, um deles o Memorial da América Latina, né? Uhum, E a gente teve, eu vivi muito intensamente o Memorial da América Latina, com muitos shows que participei da produção, da realização, ali no Auditório Simão Bolívar, que pegou fogo, uhum. né? E ficou um baita de um tempo fechado. Você chegou a visitá-lo novamente para ver como é que ficou a restauração desse espaço? Ó, eu tive o ano passado, eu tive lá, sabe? Mas não tive acesso ao prédio. Eu fiquei mais na parte administrativa, sabe? Mas não cheguei a entrar lá, não. Estava É, fechado por algum motivo, não me lembro, mas estava fechado. entendi. Só mais uma, Zaidan, de minha parte que eu queria fazer pro Cadu antes da gente, antes claro. de você. É, Quando a gente fala de famílias tão representativas num segmento, num determinado segmento, e claro que Niemeyer está ligado à arquitetura, uma curiosidade minha, Cadu, o seu avô nunca quis que você se transformasse num arquiteto e você teve isso em mente em algum momento da tua vida? Não, nunca tive em mente ser arquiteto. Eu sempre tinha uma visão completamente diferente dessa da parte de arquitetura, né, como profissão, né? E realmente eu me apaixonei pela fotografia e acabei me apaixonando pela fotografia de arquitetura, porque fotografia de arquitetura é muito diferenciada, né? Não é só pegar uma câmera, botar na frente de um prédio ou de uma casa e fotografar. Você tem que realmente compreender a visão do arquiteto e captar a ideia dele para você representar o que ele realmente estava pensando, né? Cadu, só Cadu, uma agora. última. Vai, Ah, Zaidan, vai a fala, última. Ronald. Não, vai a última e eu encerro daqui, Zaidan, vai lá. Tá bom. Cadu, a última da minha parte é o seguinte. Numa entrevista à Veja, Rio de Janeiro, você menciona ali, é uma frase impressionante, né? Que você, que você traz do seu avô, que é arquitetura é injusta, só servindo aos poderosos. Verdade, E, não é? verdade. E acho que ele conseguiu não cair nessa injustiça, né? Não permitir que a sua genialidade, o seu trabalho ficasse só a serviço dos poderosos. Talvez esse tenha Lógico que sido não. o grande feito do gênio Niemeyer, né? Uhum. Sem dúvida, sempre se preocupou muito com esse lado social das pessoas. Muito. Ô Cadu, quando a gente fala de Maricá e dos 10 projetos, você já recebeu a informação ou tem uma ideia de quando isso pode começar a ser executado? Tem muito tempo ainda para que a parte física seja aprovada? Já existem as áreas? Que tipo de informação você tem para quem, em algum momento, quer desfrutar disso com esse sonho que você escreveu aqui para gente, das autoridades, de transformar Maricá numa cidade turística com obras de Niemeyer? Bem, a prefeitura anunciou que quer, ainda daqui 3 anos e meio, entregar com todos os projetos prontos. Eu acho que é um pouco corrido, mas acredito que pelo menos a metade, pelo menos 5 ou 6, ele consegue entregar em 3 anos e meio.
E a tua expectativa para poder fotografar essas últimas obras de Niemeyer, que você talvez em um momento não tenha pensado, né? Vou fotografar projetos inéditos e realizados. A tua expectativa para isso? Olha, é uma emoção, sabe? Que realmente eu não sei como eu vou suportar, né? Porque a minha ligação com meu avô é uma ligação muito forte, né? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, né, que eu estou passando com esses projetos, sabe, eu acho que é uma forma, sabe, de eu agradecer tudo que meu avô fez por mim e na minha família toda, né? Eu acho que realmente, quando eu entrar num desses projetos finalizado, vai ser duro de aguentar. A gente imagina. Carlos Eduardo Niemeyer, o Cadu Niemeyer, avô de Oscar Niemeyer, fotógrafo de todas as obras, das maquetes, tudo que envolve, e se Deus quiser, em breve, com um livro mais do que especial, com rascunhos, com coisas mais do que especiais, eu diria, porque eu recebi aqui uma parte do acervo que o Zaida me mandou, que o Pedro mandou pra gente também, e são coisas espetaculares. Cadu, muito obrigado, um grande abraço pra você. Eu que agradeço, obrigado a todos. Obrigado. Valeu. Abraço, Cadu. Muito obrigado. Obrigado ao Pedro também, né, Ronald? Isso, Pedro sensacional que fez esse meio de campo aí pra gente conversar com a Renata e com o Cadu. Um grande abraço a ele também. Pedro, Um abraço, Cadu. Um abraço, tchau, tchau. Agora 4h33.